1 Timóteo capítulo 4. Faremos a leitura dos 5 versos iniciais. Os músicos já vão ficar de prontidão aí para quando terminar o sermão, né? O horário já está avançado. 1 Timóteo capítulo 4. Paulo traz algumas recomendações ao jovem pastor, ao jovem Timóteo. E dentro aqui desses 5 versos existem alguns ensinamentos, algumas instruções que nós podemos então retirar para a nossa vida. 1 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5, diz assim a Escritura: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Oremos mais uma vez. Pai, nós rogamos o Teu favor nesse momento. Em especial pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos faça compreender essa porção da Tua palavra, porque não é pelo nosso próprio entendimento, nossa própria sabedoria, que compreenderemos, receberemos em nosso coração, em nosso espírito, as verdades que vêm de Ti. Mas se o Teu Espírito Santo nos iluminar, enternecer os nossos corações e torná-lo terra fértil, receberemos Tua palavra, Deus, e dela frutificaremos. Por isso nós rogamos e suplicamos Teu favor sobre nós nessa noite. Por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, eu começo dizendo que não sei se é certo nós dizermos que vivemos em um período de apostasia, já que, se nós formos falar então de apostasia, a apostasia já existe desde os primórdios da igreja. Desde os séculos iniciais, desde o período de início da igreja cristã, existem aqueles que apostatam da fé, existem aqueles que se afastam dos santos princípios de Cristo. Aliás, nas quartas-feiras, nós estamos aprendendo exatamente sobre isso com o pastor Hugo. João vai, por exemplo, instruir aos cristãos, aos servos do Senhor, sobre aqueles que abandonam a fé, sobre aqueles que saem do arraial de Cristo, que abandonam a fé para não mais retornar. Portanto, eu não sei se é correto nós falarmos que vivemos um período de apostasia, mas certamente nós vivemos um período em que, para muitas pessoas, o Evangelho deixou de ser confrontador. Nós vivemos em um contexto em que as pessoas constantemente trazem cada vez mais da cultura, cada vez mais do mundo para dentro do culto cristão. Então você facilmente, nas suas andanças, você vai por aí e encontra igrejas, completamente pintadas de preto e cheio de luzes e jogo de fumaça e com toda aquela estripulia para atrair então as pessoas, como que se o culto fosse um show, uma celebração como acontece em qualquer lugar no mundo aí fora. E nesse caso, a apostasia ela não se caracteriza como um abandono velado da fé. Nesse sentido, a apostasia não é como que se as pessoas simplesmente rejeitassem o cristianismo e deixassem de frequentar a uma comunidade religiosa, a um local de culto cristão. Normalmente as pessoas continuam frequentando uma comunidade religiosa, continuam participando dos sacramentos, continuam comungando entre os irmãos, mas a visão que essa pessoa carrega sobre a igreja
a visão que essa pessoa carrega sobre Deus já está aquém daquela apresentada pelo Evangelho. Nós vivemos um período em que, quando as pessoas apostatam, quando as pessoas rejeitam o cristianismo, elas não rejeitam o cristianismo no sentido de saírem da igreja, no sentido de abandonarem a comunhão dos santos. Não, elas permanecem na igreja, elas permanecem comungando, permanecem nos sacramentos, mas a sua percepção, a sua visão sobre o Evangelho, a visão sobre quem é Deus, como Deus age na realidade criada, é completamente diferente daquela contida na Escritura. O Evangelho não é mais o Evangelho para essas pessoas. A visão delas sobre como Deus interage com a realidade, a visão delas sobre como Deus trata o pecado e o pecador, já não condiz mais com a Escritura. E um segundo motivo, o primeiro seria então esse amor à cultura, essa tentativa de amar o mundo. Um segundo motivo pelo qual esse equívoco acontece e pelo qual as pessoas apostatam da fé, acontece quando muitas pessoas confundem o dialogar com a cultura, falar com o nosso tempo, com o fato de que nós devemos não apenas dialogar com essa cultura, falar com o nosso tempo, mas nós devemos também redimi-lo. De maneira que falar com a cultura e dialogar com ela não significa trazer os elementos dessa cultura para dentro da igreja. Não significa que nós devemos adotar estilos, métodos, instrumentos e ferramentas ímpias e mundanas para atrair os mundanos. Nós sabemos muito bem, os nossos pais na fé já dizem há muito tempo, se nós usarmos métodos pecaminosos, errôneos, para atrair os pecadores, nós precisaremos manter esses métodos. Precisaremos manter o erro, precisaremos manter o equívoco para que essas pessoas continuem onde nós queremos que elas continuem. E veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que nós não precisamos dialogar com a cultura, né? Jesus, ele ia até os publicanos, ele ia até os homens e mulheres pecadores. O último sermão que nós ouvimos aí no domingo, antes do domingo de ceia, falava exatamente sobre isso. Sobre o escândalo que escribas e fariseus tinham quando os pecadores, as pessoas de má fama, se acercavam de Jesus. Mas isso não significa que nós devemos trazer o mundo para dentro da igreja. Isso não significa que nós devemos adaptar o Evangelho, adaptar a mensagem, macular a palavra de Deus para atrair os ímpios, para atrair o mundo para a igreja. Para que você entenda melhor do que eu estou falando, nós não devemos fazer uma releitura. Nós não temos o direito de darmos uma nova interpretação, de darmos uma atualização para o Evangelho. De maneira que, direta ou indiretamente, quando nós permanecemos na verdade, quando nós permanecemos no puro e santo Evangelho, aqueles que permanecem na verdade, aqueles que permanecem no Evangelho, de alguma maneira são cerceados em sua liberdade. Se o que nós ouvimos é o Evangelho, é de fato a palavra de Deus, e o que por aí fora não é o Evangelho, não é a palavra de Deus, não são as palavras de nosso Senhor Jesus, tudo aquilo que nós dissermos será confrontador. Tudo aquilo que nós dissermos acreditar, confiar, depositar nossas esperanças, será uma afronta, será um desrespeito a essas pessoas. Então, por exemplo, em muitas ocasiões nós somos constrangidos a não constrangermos. As pessoas nos dizem que nós não devemos chamar o falso evangelho de falso. Não é assim que funciona o ódio do bem? Nós não podemos chegar para uma pessoa que anda na mentira, anda no pecado, anda na transgressão, de pecadora. Nós não podemos dizer para ela que o seu caminho é enganoso, falso, tortuoso, porque isso é ofensivo, constrangedor. Por isso eu disse a princípio que para muitas pessoas hoje em dia o evangelho não é mais confrontador. Porque existem tantos evangelhos, tantas palavras, embora exista apenas um evangelho e uma palavra.
As pessoas nos dizem que não devemos ser ofensivos, mas na verdade com isso elas querem dizer que nós não podemos falar a verdade. Não podemos chamar o falso evangelho de falso, não podemos chamar a inverdade de mentira, e como diz o autor John MacArthur em um de seus livros, nós não podemos usar sequer a palavra que começa com I, quando nós falamos com as pessoas. Mas em ambos os casos, seja quando nós erramos em achar que devemos dialogar com a cultura, trazendo ela para nós, seja quando nós amamos os cuidados do mundo, seja quando nós desejamos que o mundo e a cultura façam parte do culto cristão, o resultado é o mesmo. Nós adulteramos o Evangelho. Nós abandonamos a pura mensagem do nosso Senhor Jesus. Nós escolhemos entre uma palavra que não é aceitável, uma palavra que não é atraente e uma palavra mais acessível, um evangelho mais aceitável, um evangelho mais brando. O problema é que quando nós vamos até a Escritura, e aqui nós entramos no texto, particularmente na carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo, no capítulo 4, levando em consideração que essa carta não é uma carta secreta, não é uma carta que Paulo escreve e diz assim: olha Timóteo, lê aí só para você. Levando em consideração que essa é uma carta que deveria ser do conhecimento das igrejas, ou seja, era uma carta circular, nós percebemos que Paulo ele não economiza nas suas palavras quando se trata do Santo Evangelho. Nós percebemos que quando se trata da saúde doutrinária de uma igreja, da conservação da fé, do acesso de ir e vir dos santos, dos eleitos, da comunhão dos filhos de Deus, a coisa não é tão paz e amor quanto nós achamos que ela é. Para que fique mais claro, Paulo não está escrevendo uma carta ao jovem Timóteo apenas para estimulá-lo na sua caminhada. Ele não escreve essa carta apenas para dar algumas instruções governamentais no que diz respeito à eclésia, à igreja, à organização eclesiástica. Mas também, e aqui no capítulo 4, principalmente, Paulo escreve para combater os opositores da igreja. Paulo escreve para combater os falsos mestres, falsos profetas, aqueles que ensinam falsas doutrinas, aquilo que nós conhecemos como heresias. Paulo traz uma série de instruções, exortações ao jovem Timóteo, e quando chega no capítulo 4, verso 1, ele diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja, Paulo não mede palavras aqui para falar dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Ele não está de certa maneira dizendo: olha, eu sei, Timóteo, que existem algumas pessoas dentro da sua comunidade com algum desvio doutrinário. Olha, Timóteo, cuidado, porque algumas pessoas têm entendido erroneamente o Santo Evangelho. Não é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele diz: olha, cuidado, Timóteo, porque o Espírito Santo afirma que muitos abandonarão a fé, rejeitarão o Santo Evangelho e darão ouvidos a quê? Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Portanto, para Paulo não se trata de um simples desvio doutrinário. Não se trata de uma interpretação errônea da Escritura, não se trata de alguém que não tem capacidade para compreender o que lê. Paulo está se referindo a pessoas que já foram seduzidas, iludidas, enganadas por falsas doutrinas. E nós até poderíamos aqui discutir sobre essa falsa doutrina, esse falso ensino, que é o gnosticismo. Essa heresia que muito provavelmente era aquela que adentrava aquela comunidade. Mas o que nos chama a atenção é a maneira pela qual o apóstolo começa essa acusação. Ele começa dizendo: o Espírito Santo, eu vou fazer aqui a leitura em algumas versões para ficar mais dinâmico. O Espírito Santo afirma expressamente. O Espírito Santo expressamente diz. Talvez Paulo
possa aqui estar se referindo a alguma revelação particular dada pelo próprio Espírito Santo, mas é mais provável, é mais correto nós entendermos que ele esteja fazendo aqui uma alusão às próprias palavras de Jesus. Jesus já havia predito os falsos mestres, já havia predito até mesmo os falsos cristos. O que nós sabemos com certeza aqui pela boca do apóstolo Paulo é que o que ele está trazendo não é uma nova interpretação de uma mensagem, um novo evangelho. Ele não está fazendo uma releitura, ele não está trazendo um novo entendimento acerca do evangelho. Na verdade, o que ele está fazendo é reafirmar as palavras de Jesus, por exemplo, em Mateus 24, verso 23. Do verso 23 ao verso 25 de Mateus 24, Jesus diz o seguinte: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão, veja isso aqui, irmãos, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ao que parece, esses falsos mestres, esses falsos doutores, chegaram até a comunidade de Timóteo com alguma aparente representação, recomendação espiritual. Esses homens se apresentavam como homens enviados pelo próprio Deus. Se apresentavam com boas obras, boas intenções. Se apresentavam com uma aparência de caridade, fraternidade, o que na verdade o apóstolo Paulo vai chamar lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 5, de falsa modéstia. Uma aparência de piedade. E Paulo olha para toda essa situação e diz: não, meus irmãos, porque o Espírito de Deus afirma que no nosso tempo, nos últimos dias, o período entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor, de que nesses dias muitos se afastarão da verdadeira doutrina, muitos abandonarão a fé. O que Paulo está fazendo aqui não é uma simples constatação. Ele não está nem mesmo apontando para alguma prerrogativa particular. Ele não está olhando para si dizendo: olha, irmãos, ouçam as minhas palavras porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Paulo não faz alusão à sua autoridade, à sua espiritualidade ou qualquer coisa dessa natureza, mas ele diz: o Espírito Santo de Deus afirma que muitos apostatarão da fé. Paulo não aponta para si, não aponta para alguma prerrogativa sua. Aliás, era exatamente isso que essas pessoas faziam, conforme Paulo vai dizer em 2 Timóteo. Elas vinham com uma aparência de piedade, de caridade, de santidade e apregoavam o seu falso ensino. Mas Paulo diz: ouçam o Espírito Santo de Deus. Ouçam as palavras do nosso Senhor. Ele já nos predisse que falsos mestres viriam, falsas doutrinas se levantariam contra a igreja. Paulo diz: alguns abandonarão a fé. Paulo diz: alguns apostatarão da fé. A palavra que Paulo usa aqui no grego é apisteme ou afisteme. Essa palavra tem o sentido de abandonar, afastar. Mas talvez, e o sentido mais interessante para nós aqui, seja o sentido de tornar-se infiel, exercer revolta. É isso que essa palavra também significa. Pelo que Paulo nos ensina e pelo que ele vai dizer no verso 2 e no verso 3, essa apostasia ela não se manifesta como um abandono velado da comunhão dos santos. Na verdade, parece que essas pessoas continuavam transitando entre os irmãos, essas pessoas continuavam entrando na igreja, adentrando nas reuniões solenes e difundindo a sua versão do que eles acreditavam então ser o Evangelho. O comentarista Benjamin Andrews, falando sobre esse texto, diz que, pelo que Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 4, esses homens não apenas dissimulavam no seu comportamento, na sua falsa piedade, na sua falsa caridade, mas eles também dissimulavam, eles simulavam a operação do Espírito Santo. Apresentavam alguma
aparência de autoridade. Apresentavam ter alguma espécie de espiritualidade, mas na verdade não eram guiados por esse Espírito. Mas eu ainda acredito que o que talvez devesse chamar mais a nossa atenção, no verso 1, é exatamente a quem Paulo está então se referindo no primeiro versículo. Embora Paulo faça aqui uma dura acusação aos falsos mestres, aos falsos profetas, chamando-os de falsos hipócritas, na verdade Paulo primeiramente cita aqueles que ouvem as falsas doutrinas. Na verdade ele cita em primeiro lugar aquelas pessoas que dão crédito à falsa doutrina, que acolhem o falso ensino no seu coração, porque é certo que aqueles que são falsos mestres já estão condenados, já estão perdidos. Não há salvação, não há solução para eles. Por isso ele vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A exortação inicial do apóstolo no capítulo 4 não é quanto aos mestres, aos falsos mestres, mas sim àqueles que se convertem à falsa mensagem. Embora aqueles homens fossem dissimulados, embora eles pervertessem o ensino do Evangelho, o que Paulo está dizendo é: as pessoas serão infiéis a Deus. As pessoas serão infiéis ao santo Evangelho, à fé no Senhor Jesus Cristo, quando elas derem ouvidos a falsos ensinamentos. Quando elas derem ouvido a uma falsa doutrina, a um falso Evangelho. E veja, irmãos, como eu já disse, essa apostasia não é uma fuga da comunidade. Dizer que alguém apostatou da fé não significa dizer que essa pessoa se tornou espírita, satanista, ou que ela vai agora praticar alguma religião afro. Não. Embora esses indivíduos eles possam andar como cristãos, conviver com os cristãos, se trajar como um deles, ter um linguajar, né? Não é assim que a gente brinca no grupo da igreja? Os homens sabem disso, né? De vez em quando eu coloco lá uns áudios lá, o pessoal falando em mistérios. Mas embora essas pessoas façam tudo isso, embora elas andem como cristãs, falem como cristãs, se trajem como um de nós, o ensino da qual elas se fizeram participante, Paulo diz, deram ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Irmãos, isso aqui é sério, irmãos. Paulo não está apontando um erro teológico, Paulo não está apontando um desvio doutrinário, Paulo não está dizendo que essas pessoas não compreenderam a mensagem apregoada. Paulo está dizendo que essas pessoas foram seduzidas pelo próprio Satanás. Embora elas possam ouvir a mensagem cotidianamente em suas congregações, Berkeley comenta que elas já se fizeram participantes da doutrina de Satanás. Embora ouçam o Evangelho, ouçam a palavra, embora Deus fale, de alguma maneira essas pessoas permitiram que a verdade fosse ceifada de seus corações. E na verdade, se isso de fato ocorreu, nós devemos nos questionar se algum dia ela lá já esteve. Os teólogos chamam esse momento de fé temporã, de uma fé temporal. A fé temporal é uma aceitação momentânea dos princípios do Evangelho, uma adaptação primeira da própria vida em torno dos ensinos do Evangelho. Mas como o nosso Senhor Jesus mesmo disse, os cuidados da vida, as riquezas do mundo, e conforme o próprio Paulo ensina aqui em 1 Timóteo, dar ouvidos a falsos ensinos sufocaram a palavra no coração dessas pessoas. Esses falsos ensinos tornaram a verdade do Evangelho infrutífera em seus corações. Embora eu esteja falando isso daqui,
E do modo como eu falo, né, parece que nós estamos distantes de tudo isso. Nós não devemos nos enganar. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a sermos enganados, se nós não nos dobrarmos, não professarmos a sã doutrina, o verdadeiro evangelho. Porque, irmãos, uma coisa precisa estar clara a nós: as pessoas não virão até nós com um aspecto assustador. As pessoas não nos assustarão, não nos confrontarão com uma mentira declarada. Os falsos mestres não chegarão até nós e dirão: Deus não existe. Elas não farão isso. Pelo contrário, essas pessoas tentarão nos seduzir, tentarão nos iludir, nos enganar com a sutileza das suas palavras. Paulo diz no verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Mais uma vez, irmãos, nós não temos aqui meias palavras. Paulo não faz nenhum tipo de atenuação. Ele diz: esses homens são falsos, mentirosos. A hipocrisia está estampada em suas palavras. Veja como a Bíblia Viva traz esse texto, olha só. Tais mestres falarão mentiras de cara séria, e farão isso tantas vezes, que nem mesmo a consciência os incomodará. A sua consciência já está cauterizada. Seu coração já está completamente soterrado por falsos ensinos, falsas interpretações acerca do Evangelho. Deram ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. E nesse caso a Bíblia Viva traz uma interpretação, uma composição do texto que se alinha perfeitamente com a ideia que o apóstolo quer transmitir. No verso 2, a palavra que Paulo vai usar aqui para cauterização é um termo médico no grego, cauteriazo, que tem um sentido de marcar ou remover pelo fogo. A maioria de nós aqui sabe o que significa cauterizar, né? Se você leva um corte profundo e você quer então estancar um sangramento, né, para que não haja uma infecção, para que não haja hemorragia, você pega o fogo, geralmente uma lâmina quente, e você então cauteriza, né, aquele ferimento. É a essa ideia que Paulo está fazendo alusão aqui. A ideia de Paulo é que as pessoas literalmente forçam a própria consciência. As pessoas literalmente removem a verdade do Evangelho, e elas fazem isso quando elas dão ouvidos às falsas doutrinas. Elas fazem isso quando elas abandonam a sã doutrina, abandonam o Evangelho e dão ouvidos a essas falsas interpretações. Quando nós trocamos aquilo que é verdadeiro, quando trocamos o puro e genuíno Evangelho do nosso Senhor pelas falsas doutrinas, nós estamos cauterizando a nossa consciência. Estamos rejeitando a verdade e amando a mentira. Mas e quais então seriam essas falsas doutrinas que esses mestres apresentavam? E aí, é aqui que a coisa começa a ficar interessante, né? Porque, como eu já disse, o falso ensino, ele nunca vem com um rótulo escrito mentira para você ler. Ele sempre vem com algum fundamento de verdade. Ele não se apresenta como enganoso, como ardiloso. Quase sempre ele vem com uma boa aparência, com uma aparência de caridade, de piedade, de espiritualidade, e até mesmo com um fundamento da própria verdade. Por isso Paulo, quando confronta os falsos mestres, os chama de hipócritas. Essas pessoas não simplesmente contrariavam a verdade, elas subvertiam, pervertiam essa verdade. No verso 3 ele vai dizer: eles proíbem o casamento, ordenam a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Portanto, o falso ensino desses mestres consistia em duas áreas, pelo menos aqui, né? Primeiro, a
o celibato forçado e a abstinência de certos alimentos. Como eu já disse, muito provavelmente Paulo está aqui confrontando o gnosticismo. E Paulo entende então que o gnosticismo é uma ameaça real para a comunidade do jovem pastor Timóteo. Os gnósticos acreditavam que havia no mundo uma disputa entre o mundo espiritual, onde habitava a verdade, o bem, a justiça, e o mundo físico, onde habitava o mal, o pecado, as trevas. Então, nesse sentido, para os gnósticos, o casamento como uma fonte de satisfação física, material, ele era também uma fonte de transgressão, pecado e iniquidade. Você pode até pensar que hoje em dia as pessoas não têm, esse entendimento de que é difícil alguém acreditar nisso, mas não é, irmãos. Hoje ainda existem comunidades, por exemplo, e eu falo com uma certa experiência nesse caso, em que, por exemplo, quando marido e mulher tinham seu relacionamento um com o outro, eram ensinados, por exemplo, a depois disso fazer uma oração e pedindo a Deus perdão pelo pecado que cometeram. De alguma maneira essas pessoas entendem que a satisfação física traz algum pecado, traz alguma transgressão, e isso é um pensamento gnóstico. Da mesma maneira, João Calvino comenta que séculos depois de Cristo, os maniqueístas enxergavam não apenas o casamento, mas também comer carne como algo profano. Portanto, para esses grupos, para essas seitas, não apenas o casamento era profano, mas a ingestão de certos alimentos era considerado como algo profano diante de Deus. Agora, o interessante nesse caso é que para cada um desses casos, tanto no casamento quanto no que diz respeito a certos alimentos, Paulo já havia dado diversas orientações sobre isso. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 32, ele vai falar o seguinte sobre o casamento: eu bem quisera que vocês estivessem sem cuidado, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Paulo então vai seguir a sua instrução, em 1 Coríntios capítulo 7, dizendo, olha, o solteiro ele cuida de como ele vai agradar a Deus, e o casado cuida de como agradar o seu cônjuge. Sobre os alimentos, lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 13, Paulo diz o seguinte: por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que ele não se escandalize. De maneira que alguém então podia chegar até o apóstolo Paulo e dizer, tá bom, Paulo, mas não há benefícios no celibato? Mas Paulo, não há inúmeros benefícios na abstinência de certos alimentos, já que o café faz mal, o açúcar faz mal, tudo faz mal? Mas veja, irmãos, o problema não é casar ou não casar. O problema aqui não é comer ou deixar de comer. O próprio apóstolo Paulo já disse, quer comamos, quer deixemos de comer, tudo fazemos para a glória de Deus. Quer casemos, quer nos mantemos em celibato, o fazemos para a glória de Deus. O problema desse falso ensino é que Paulo exorta que nem comida, nem bebida recomenda os cristãos a Deus. Casar ou deixar de casar não nos torna mais ou menos santos, mais ou menos próximos de Deus. O celibato, a abstinência de certos alimentos estavam sendo apresentados por esses falsos mestres como um aditivo à santidade. De modo que, uma vez que você era um celibatário, você estava num nível de espiritualidade mais elevado. Uma vez que você se abstinha de certos alimentos, você estava a um grau mais próximo da divindade, da santidade. E no geral é exatamente isso que o falso ensino faz. Ele cria atalhos, ele cria novos caminhos. Ele cria novas alternativas que não Cristo e unicamente sua cruz a nos aproximar de Deus. De maneira que o ensinamento deles era, olha, se vocês se abstiverem do casamento, se abstiverem dos alimentos, mais próximos vocês estarão de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos valorizar aquilo que nós temos.
se nós temos escola bíblica, se nós temos classe de novos membros, se nós temos seminários, se nós temos oportunidade de aprender a palavra, de ouvir o Evangelho, nós devemos fazer isso. Devemos fazer isso a fim de que não nos esqueçamos da sã doutrina. Porque nós somos constantemente bombardeados de falso ensino. Aí deixa eu dar um exemplo prático, para vocês aqui. Eu fui bombardeado ontem, com isso. Eu estava voltando do trabalho no carro da empresa, e aí o carro teve que parar para abastecer. E aí, o pessoal lá da minha empresa gosta muito do cristianismo, as suas multifacetas, se é que eu posso chamar assim, E aí, o motorista foi lá e colocou numa rádio dessas aí, gospel, E aí a pessoa que estava lá no momento disse o seguinte: olha, agora eu não vim falar sobre religião, eu vou falar sobre Deus. E aí a gente precisa ser sincero, irmãos? Quantas vezes nós já não ouvimos sobre as supostas evidências do falso evangelho? Quantas vezes a gente já foi confrontado com alguém que disse o seguinte: olha, mas em canto fulano de tal, acontece isso com as pessoas. Eu me lembro, em determinado lugar, que quando a pessoa ia à frente, ao púlpito, e ela era curada, ela era então interrogada. E faziam essa pessoa a seguinte pergunta: olha, de que igreja você é? E a pessoa dizia: eu sou de igreja fulano de tal, igreja fulano de tal. E então, o expoente da noite perguntava: por que você não foi curado lá? Ou seja, a cura era a evidência de que ali havia o verdadeiro evangelho. Não era a pregação, não era a mensagem, mas o movimento que acontecia naquele lugar. As pessoas têm a tendência, a mania de tornar o evangelho algo pragmático. Se funciona, se as pessoas estão felizes, se as pessoas estão satisfeitas, se há prosperidade, se as pessoas estão contentes, então é porque o evangelho está sendo pregado ali. Não, irmãos. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que a religião exclui. Olha, eu não gosto de falar sobre religião porque religião exclui, separa, demoniza, ela é preconceituosa. Deus ama, Deus acolhe, Deus aceita. E talvez o que eu estou dizendo aqui possa até parecer batido para você, Mas quanto mais tempo nós passamos ouvindo essas coisas, quanto mais tempo nós passamos ouvindo a falsa doutrina, o falso evangelho, e menos tempo passamos em contemplação à Escritura, à sã doutrina, ao santo evangelho, mais a mentira fará sentido para nós. Quanto mais tempo nós alimentamos o nosso coração com a mentira, mais ela terá aparência de verdade para nós. E não importa o tempo de escola bíblica que você tem, não importa quantos anos você fez seminário, não interessa. Se nós nos acostumarmos a ouvirmos a mentira, ela fará sentido para nós. As pessoas a quem Paulo está escrevendo não mudaram o seu pensamento da noite para o dia. Reflita sobre isso, irmãos. As pessoas a quem Paulo está escrevendo foram ensinadas por um discípulo direto do apóstolo Paulo. Eu acho que se a gente juntar todos os teólogos do século 21, dá 50% do apóstolo Paulo. Que aquele homem foi um absurdo. O que ele escreveu, as coisas que o Espírito Santo iluminou ele a fim de que ele escrevesse. Nós temos então um discípulo direto do apóstolo Paulo, Timóteo, que pastoreia uma igreja. Que todas as vezes que prega é praticamente uma aula em um seminário teológico. Mas as pessoas ainda estão aceitando a falsa doutrina, o falso evangelho. As pessoas a quem Paulo escreve não se tornaram apóstatas, sendo infiéis à fé, ao Senhor, de uma hora para outra, irmãos. Paulo diz no verso 1 que essas pessoas se tornaram apóstatas dando ouvidos
a espíritos enganadores. O que significa que essas pessoas gastaram tempo ouvindo. Quem sabe, talvez até traçando alguns pontos, alguns paralelos, alguma referência entre aquele falso ensino e a sua vida prática. Coisa que nem sempre nós fazemos com o Santo Evangelho. Essas pessoas ruminaram a ideia, ouviram, criaram um ponto de referência entre a doutrina e a realidade e, por fim, aceitam o falso ensino. Por isso, e aqui eu já parto para a conclusão, nós precisamos valorizar a sã doutrina do nosso Senhor. Precisamos ansiar pelo santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque veja, irmãos, não existe um método renovador. Não existe uma metodologia revolucionária para combater o falso ensino. Não existe um seminário anti-seitas e heresias, anti-falsas doutrinas, anti-falsos mestres, falsos apóstolos. Não existe. O falso ensino somente e sempre será combatido com a verdadeira doutrina. Com aquilo que nós aprendemos lendo a Escritura em nossa casa, com aquilo que nós ouvimos na escola dominical, com aquilo que ouvimos na classe de novos membros, com aquilo que ouvimos nos seminários que frequentamos, que participamos. O falso ensino, a falsa doutrina, só será combatido com a verdadeira doutrina. É por isso que depois de apresentar o falso ensino, a partir do verso 4, Paulo vem apresentando então a verdadeira doutrina. Ele diz: porque toda criatura de Deus é boa. Não há pecado no casamento, não há transgressão no casamento. Não há mácula, não há iniquidade. Toda criatura de Deus é boa, diz o apóstolo Paulo. Não há pecado no comer carne, não há pecado no beber, porque comida e bebida não nos encomendam a Deus. E ele continua: sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus, ele aponta para a palavra. E pela oração é santificado. E eu então lanço, irmãos, um questionamento a todos nós. O quanto nós verdadeiramente amamos o santo evangelho do nosso Senhor? O quanto verdadeiramente nós estamos dispostos a nos humilhar, nos sujeitar, a sujeitar o nosso coração, nossas vontades, nosso interesse ao santo evangelho? Eu tenho um colega de trabalho, e esse colega de trabalho, a família dele é muito interessante, né? Ele tem um irmão que é médio, ele é católico, mas ele gosta muito de ouvir protestante, né? Mas aqueles protestantes assim bem emergentes, né? E aí, embora ele seja um católico e parte da família dele seja de uma outra matiz religiosa, ele ouve uma certa pessoa, e essa certa pessoa pede então, é um pregador de internet, né? Até contra isso agora nós temos que concorrer, né? E essa certa pessoa diz o seguinte: olha, você vai fazer uma oferta de tantos reais, que aí todo mês você vai fazer essa oferta. E aí ele olha para mim, né, com a vida toda errada, irmãos. Sabe, assim, um cara que não respeita a própria família, não respeita a esposa, não respeita os filhos. E ele diz: não, eu tenho alcançado bênçãos de Deus. Eu tenho feito esse propósito, eu tenho feito esse compromisso. Irmãos, mas é isso que as pessoas querem. As pessoas não estão interessadas na verdade, elas não estão interessadas no evangelho, elas estão interessadas naquilo que para elas funciona, naquilo que para elas faz sentido. E o problema é que às vezes isso também quer fazer sentido para as nossas vidas.
O problema é que às vezes nós olhamos para a nossa vida, para as circunstâncias ao nosso redor e começamos a questionar o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina. E questionamos quando as finanças não vão bem, quando a saúde não vai bem, quando a família não está da maneira que nós queremos que ela esteja. E nós então somos tentados a termos uma nova visão sobre o evangelho, a termos uma nova visão sobre Deus, a termos um novo posicionamento sobre o que Deus quer para nós. Eu nunca esqueço disso. Em uma das conversas com a minha esposa, né, conversando sobre casamento, sobre amigos, essas coisas, ela me conta, eu já contei isso aqui algumas vezes, ela me conta o caso de uma colega que adulterando, né, que mantendo relações com uma pessoa casada, uma pessoa que se dizia cristã, e a pessoa, por fim, terminou dizendo: olha, mas quem sabe se essa não é a vontade de Deus. Que essa pessoa se divorcie, que essa pessoa se separe e que ela fique comigo. Mas no final, irmãos, é isso que as pessoas querem. Essas pessoas até mesmo sabem qual é a vontade de Deus. Elas sabem quais são os interesses, os propósitos de Deus. E o problema, eu repito, é que muitas vezes isso começa a fazer sentido também para nós. Portanto, amemos a sã doutrina. Portanto, ouçamos as palavras do nosso Senhor Jesus, não nos desviemos da fé, não nos apostatemos da fé, não cauterizemos nossa consciência dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, mas ouçamos o santo evangelho do nosso Senhor Jesus, como está ensinado nas Sagradas Escrituras. Que possamos amar essa palavra, irmãos. Que possamos amar o santo evangelho do nosso Senhor Jesus, a fim de que quando Ele vier nos buscar, nos encontre como sua noiva, lavada, remida, eleita, sem ruga e sem mácula. Fiquemos de pé. Tem algum aviso? Amanhã, né? Amanhã, para quem desejar,